Como eu disse, quarto capítulo da série. Vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Antes de lermos o texto, o primeiro capítulo da série sobre identidade, o pastor Ananias trouxe essa identidade. Não sei se todos ainda têm, mas leve de recordação para você. Pastor, ainda não tenho, não ganhei, perdi. Então, qualquer coisa eu te dou a minha, mas existem momentos da vida cristã que a gente esquece, devido às pancadas da vida, às coisas que acontecem. E esse papelzinho aqui está escrito Filho de Deus, República Federativa do Céu. Às vezes a gente esquece que a gente pertence ao reino celestial, a uma família celestial. Então, ele ministrou uma palavra, quem é você? A identidade, ela traz o acesso, e para nós vencermos as crises de identidade, porque elas vêm, elas chegam, ninguém aqui está isento disso. Mas ele trouxe essa palavra. A segunda palavra eu trouxe sobre o poder da identidade. Você sabe quem é, você sabe para onde vai, e você sabe a quem pertence. Você não está solto nesse mundo. Semana passada, o pastor Samuel Bispo trouxe uma palavra neste lugar, muito boa, sobre identidade também. Ele pregou sobre, em Cristo, recebemos uma nova identidade. Em Cristo, somos filhos pela graça, e em Cristo, vivemos a partir dessa identidade. Aliás, semana passada eu estava pregando na 316 Itapema. Agradeço as suas orações e o seu apoio também. Se você conhece alguém lá, litoral catarinense, a 316 Itapema está começando, está bem gostoso. Tem um grupo lá se reunindo e foi muito especial. Os cultos lá acontecem às 9h30 da manhã. E o pastor Samuel, que estava aqui, é o pastor da igreja em Itapema. Eu sei que alguns daqui já foram para 316 Itapema, e eu vi hoje, eu vi semana passada. Então sempre tem alguém que mora por lá. Aproveite, desfrute e também avise quem mora por lá. E hoje nós vamos para o quarto capítulo. Queridos, o texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 4, desde que nós iniciamos essa série, que o pastor Ananias deu start, era um texto que vinha na minha mente, o Espírito Santo me inquietava, porque ele é poderoso, e você aprende demais num texto como esse que nós vamos ler. Mas eu fiquei, Deus, quando nós vamos ler? Porque a segunda mensagem não foi esse texto que eu citei. E esse texto mostra que Jesus Cristo, ele é tentado na sua identidade. Jesus Cristo é condenado por causa da sua identidade. Dizem para ele, você é o Cristo, você é o Filho de Deus? Sim, eu sou. Crucifica-o. Foi condenado por causa da identidade. Jesus Cristo foi questionado pelos seus conterrâneos por causa da sua identidade. Não é esse o filho de José e Maria, o carpinteiro? Quem ele pensa que é? E esse texto que nós vamos ler, Jesus foi tentado por causa da sua identidade. Jesus foi tentado na sua identidade. Jesus foi tentado no deserto, foi tentado na cruz, foi tentado pelos religiosos e foi tentado pelos seus amigos, pela sua cidade. Isso nos ensina que a nossa identidade, ela sempre será questionada, queira você ou não. Pastor, mas isso não é o que mais falta hoje, nos dias atuais? Pessoas com crise de identidade, não sabem direito quem são, para onde vão, o que fazem. É isso. E o texto que nós vamos ler fala muito isso, e eu quero começar com uma pergunta. Nós estamos no quarto capítulo da série Identidade. Se você é filho de Deus, por que ainda está tentando provar? Se você é filho de Deus, por que ainda está tentando provar para os outros que você é filho de Deus? É curioso, é cruel, mas eu fico meditando isso para mim. Se você é filho, por que ainda está tentando provar? Eu lembro quando criança, eu entrava na empresa do meu pai, e não interessa quem estava na sala, na reunião, nos departamentos, eu entrava, eu sou filho do dono. Entrava, tomando um suquinho, um iogurte, derramava o suco. Por quê? Porque a identidade trazia acesso. E às vezes na vida cristã a gente cresce, amadurece e pensa, puxa, será que Deus me ama de fato? Por que ainda está tentando provar? Sim, Deus ama você. Sim, você é filho amado do Senhor. Por isso que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer numa cruz por mim e por você. Então isso tem que ficar bem claro. Por que ainda está tentando provar? E esse texto que nós vamos ler é exatamente isso. E eu lembro, quando criança, quando de repente eu entrava na sala, meu pai não estava, e tinha alguém que eu não conhecia, e ali eu tentava provar. Puxa, não, é que eu sou filho, não, é que eu sabe aquele, fica aquele... E quantas vezes nós fazemos isso? Você é filho, a sua identidade, ela traz acesso. A sua identidade, ela te permite usufruir do que Deus tem para mim e para você. E quando você e eu tentamos provar alguma coisa, é provavelmente que a gente já perdeu a razão. Se você tenta provar quem você é, revela que você esqueceu quem você é. Às vezes as lutas, as pancadas da vida
as dúvidas elas surgem. Negue-se a duvidar de quem você é em Cristo Jesus. Amém? Nós oramos pelos casamentos no mês de maio. Se as coisas estão um pouco enroscadas, um pouco tipo porco-espinho, assim, tipo, não pode encostar que... Ei, eu sou filho amado de Deus. O meu casamento é um casamento de paz, de alegria, de festa, de celebração. Mas que nós possamos saber quem nós somos. E o texto que nós vamos ler é exatamente isso. Quando Deus dá a sua identidade, o céu revela a sua identidade, é minha identidade. E o inferno questiona: você é filho mesmo? E talvez eu estou lendo alguns pensamentos, porque no domingo a gente vem aqui empolgado. Segunda-feira já cedo. Puxa, como é que eu faço para viver o que eu aprendi domingo? E hoje você vai ver com Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1. E a Bíblia nos diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele darás culto. 11 e último da nossa leitura. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui a nossa leitura. A tentação de Jesus, é um texto conhecido, um texto profundo, escrito em Mateus, escrito em Lucas também. Pastor, o que eu aprendo com isso? Eu não vivo no deserto, não estou jejuando 40 dias, e vamos aplicar para nós em 2026. O que eu aprendo com esse texto? O que isso tem a ver com identidade? Preste atenção. Mateus descreve que Jesus, capítulo 3, foi batizado nas águas. Maior concentração de poder da história da terra. Ali o céu se abre, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, Deus abre os céus e diz: esse é meu Filho amado. E Jesus está ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no mesmo metro quadrado. Imagine a glória, imagine a alegria de presenciar esse momento. Capítulo 3 de Mateus. Capítulo 4, o diabo questiona: se tu és o Filho de Deus. Você percebe que não tem intervalo? Eu saio de um culto abençoado, segunda-feira chega: se tu és crente mesmo, cita um versículo para mim. Se você é crente mesmo, ora comigo. Talvez já aconteceu com você. Mas Jesus nos ensina que a tentação ela vem, o deserto aparece. Mas o deserto não é o fim. É uma escola, é um trampolim, é amadurecimento. E nós vamos chegar do outro lado. Versículo 11, os anjos serviram Jesus. A minha oração é que nós, todos aqui, possamos ter essa experiência dos anjos servindo a cada um de nós. Nas áreas que você está buscando. Pastor, eu estou atravessando o deserto. Continue crendo, continue avançando. Mas não abra mão do que Deus já entregou. Não desista. Jesus continua. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2, mostra que Moisés passou com o povo do Egito, tirando de Faraó, atravessaram o Mar Vermelho aberto e foram para o deserto, passaram pelo deserto. E a Bíblia diz que aqui, 1 Coríntios 10, 1 e 2, é um batismo que Moisés fez. É curioso, porque Moisés tirou o povo da escravidão, passou as águas do batismo e foi para onde? Para um deserto. Moisés tirou o povo do desespero, da escravidão de Faraó e trouxe para a terra, estava levando para a terra prometida, para onde era prometido para eles. E o que aconteceu no meio do caminho? Deserto. Jesus foi batizado, foi para o deserto. Então, às vezes, a gente pensa: puxa, pastor, mas eu vim para a igreja e as coisas estão começando a ficar meio... É um processo, faz parte. Não negocie a sua identidade. Jesus estava passando pelo deserto. Logo em seguida, é o que está escrito. Em seguida, foi para o deserto. Como é que eu explico isso? Bem simples. Você não é uma pessoa morta. Os mortos não passam por deserto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus Ele nos trouxe vida. Quando você estava morto no pecado, não tinha
Porque você já estava condenado. Agora, em Cristo Jesus, o que o diabo quer? Mexer na sua identidade. Perceba que com Jesus ele não tenta mexer nos dons, na graça que Jesus tinha. Ele tenta mexer na identidade. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que eu aprendo com isso? Quando a identidade nossa é enfraquecida, o diabo conduz a forma com que a gente vive a vida. Reflita um pouco. Não tem noites que às vezes você tenta dormir e não consegue. Gira para um lado, gira para o outro e o diabo começa. Não vai dar certo. Eu avisei. Deus não te ama. E você vai, levanta, come sucrilhos, come o pão do café da manhã, come uma banana, come todos os litros de leite que tinha ali. E não consegue dormir. Porque se esqueceu aí. Eu sou filho amado do Senhor. Esse deserto ele vai passar. E é interessante que a identidade ela é questionada. Mas o deserto é um momento de impulso, de amadurecimento e fortalecimento da nossa fé. E eu quero estudar com você esse texto, o número 40. Jesus jejuou 40 dias. Moisés jejuou 40 dias. O dilúvio foi 40 dias. Elias levou 40 dias até o monte Horebe. O número 40 na Bíblia é muito importante. E eu quero estudar com você esse texto. A tentação de Jesus. A primeira coisa, para a nossa introdução. Jesus é o nosso modelo. Versículo 1 da nossa leitura. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. É o que está escrito. O Espírito do Senhor levou. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus é o nosso modelo. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. E você vai entender por que Jesus é um modelo a ser seguido. Gálatas 5, 16, aqui está um segredo para a vida cristã. Gálatas 5, 16, digo porém, andai em espírito. Se está em dúvida de como tomar as decisões, faça como Jesus. O Espírito guiou Jesus. Digo porém, andai em espírito. É o que está escrito em Gálatas 5, 16. E não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se uns aos outros. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, a primeira coisa, está numa decisão que você precisa tomar, decida pelo Espírito. Pastor, como é que eu faço isso? Oração, intimidade com Deus. Quantas vezes, quantas decisões erradas eu e você já tomamos, porque na empolgação do momento, no embalo da coisa, a gente decide, e o que a Bíblia nos ensina? Guiado pelo Espírito. Essa semana no nosso grupo familiar estávamos conversando exatamente sobre isso. Tomar posse do que Jesus já entregou para cada um de nós. Ser guiado pelo Espírito. As dúvidas elas surgem, as inquietações elas aparecem, vou ou não vou, fico ou não fico, saio ou não saio, entro ou não entro. Seja guiado pelo Espírito. No versículo 1, Jesus é guiado pelo Espírito, e no versículo 10, o Espírito libera os anjos para ministrar Jesus. Você percebe que do começo ao fim, o Espírito Santo está presente. Então, Jesus é o modelo. A segunda coisa que acontece, para a nossa introdução, Jesus podia ter transformado pedras em pães? Sim ou não? Sim, claro que podia. Acho que os melhores pães seriam aqueles. Ele fez? Não. Nem tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Encaixe com o primeiro ponto, seja guiado pelo Espírito. Pastor, mas eu posso fazer, eu sei fazer, eu prego melhor que você, deixa que eu faço, eu canto melhor, eu toco, deixa que eu faço. Cuidado, seja guiado pelo Espírito, e nem tudo que a gente pode fazer, nós devemos fazer. Peça sabedoria a Deus. Quantas decisões, como eu já disse, no momento a gente toma e esquece de orar. Se tua filha, teu filho, alguém está doente em casa, antes de sair correndo e gastar fortuna em remédio, vá orar. Seja guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito, Jesus poderia, mas não fez. Que nós possamos estar atentos no mês de maio a isso. E a outra coisa que nós aprendemos nessa leitura rápida desse texto, é que a palavra de Deus, ela é a nossa arma contra as tentações do diabo. As 3 tentações que Jesus sofreu, como é que ele respondeu? Ele não tentou conversar, viu? Veja bem, eu acho, está escrito, está escrito, está escrito. Pergunto a você, você tem alguns versículos decorados dentro de você? Quando as dúvidas vierem, quando as coisas chegarem, que versículo você lembra? Salmos 23, comece com esse, João 3,16, glória a Deus.
mais grave. Diga para a pessoa do seu lado: leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Preste atenção. Jesus respondeu às 3 tentações como? Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo usou a Bíblia também. Sabe quando ele diz aqui, quando ele vai, porque está escrito, se tu és o Filho de Deus, atira para baixo. Está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Isso aqui é Salmo 91. O diabo também sabe, mas ele pulou uma parte. E Jesus sabia. Pergunta a você: você conhece o Salmo 91 de cor? Existem cantos da vida que a gente chega, nós precisamos estar armados com a palavra do Senhor. Tem momentos que não tem pastor, não tem igreja, não tem empresário, não tem coach que sabe a resposta, a não ser a Bíblia. Leve a Bíblia para o seu quarto, para a sua empresa, todos os dias medite, leia a palavra do Senhor. Não é só uma leitura devocional, é o fundamento da resposta em momentos de pressão. Eu ouvi de um pastor que foi, esses lugares de perseguição religiosa, ele foi preso. E a esposa foi visitar, a primeira coisa ele pediu a Bíblia. E ele ficou lendo, falou: eu sou pastor, eu prego a Bíblia, mas eu não tinha resposta. Eu li, as respostas estão aqui. A Bíblia tem resposta para o casamento, a Bíblia tem resposta para o filho, a Bíblia tem resposta para a empresa, a Bíblia tem resposta sobre finanças, sobre cura. Então leia a Bíblia. O inimigo, ele quer duvidar, fazer com que você duvide quem você é. É isso. Tá, beleza. Quais são os pontos da nossa palavra, pastor, para você levar para a sua casa? Primeiro ponto: a identidade é questionada. Preciso ser sincero com você e comigo também. A identidade nossa, ela é questionada, sempre. Você vai na igreja, de novo. Você vai no Family Day? Vou. Mas não vai chover? Não choveu. Glória a Deus. Mas você vai naquele negócio de ter crente? Vou. No batismo? Vou. Você vai ajudar com as crianças? Vou ajudar todos os cultos. A identidade, ela é questionada, sim. Saiba disso. Jesus foi questionado por causa disso. O centro da tentação é a identidade. Se tu és o Filho de Deus, não era uma dúvida. Era o diabo tentando colocar uma sementinha de dúvida. E às vezes algumas sementinhas dessas caem no nosso colo. Então a identidade, ela é questionada. E preste atenção. Saiba quem você é. Saiba quem você é. O inimigo não quer tirar de você os dons espirituais, não. Ele quer trazer confusão na sua e na minha identidade. Por quê? Se ele confunde quem você é, ele controla como você vive. Como eu disse, aquelas noites mal dormidas, aquela negociação que você faz sem pensar, insegurança, insônia, depressão, ansiedade, tudo isso é falta de confiança em Deus. Então, a identidade, ela é questionada. Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. Mateus 3,17, Jesus está lá sendo batizado. Este é meu filho amado. Mateus 4, a tentação. Não existe intervalo entre uma situação e outra. Deus declara: você é filho. O diabo questiona: se você é filho. Pastor, é bem o que aconteceu domingo passado. Eu vim no culto, o pastor Samuel trouxe uma palavra e saí inspirado. Fui pegar a pizza, já fiquei na dúvida. Lembre-se quem você é em Cristo Jesus. Na dúvida, ligue para os pastores, ligue para o seu grupo familiar, ligue para mim: pastor, vamos orar, que eu e você possamos crescer na nossa identidade em Cristo Jesus. É interessante que o diabo, ele vem e ele tenta Jesus no ponto forte e no ponto fraco. Você leu comigo? Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava 40 dias de jejum, muita fome, com certeza muita fome. Ponto fraco. Qual que é o ponto forte? Jesus sabia que ele era Filho de Deus. E eu não sei o que é pior, ser tentado ou ser vencido no ponto forte ou no ponto fraco. Porque às vezes a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Às vezes, não, eu sei, eu conheço, eu faço, eu aconteço. E às vezes é ali que o diabo pega. Ou no ponto fraco, na falta, na ausência de alguma coisa. Então esteja atento. Eu vi uma vez, quando eu fazia teologia, um pastor ensinando um outro pastor. Ele deu uma dica para o pastor que estava terminando o seminário, indo abrir uma igreja no interior do Brasil. E ele disse: pastor, você vai abrir uma igreja? Vou. Vai conduzir o ministério? Sim. Cuide com as barras. Barras? Cuide com as barras. Barras? Cuide com as barras. Essa é a minha dica. Que dica é essa? Que barras são essas? Cuide com a barra de ouro, o dinheiro. É muito sedutor para todos os seres humanos. Cuide com a barra de saia, com o sexo oposto.
é perigoso. Cuide com a barra da mesa, glutonaria, é muito ruim um pastor glutão. Cuide com a barra da tribuna, isso fala de poder. E eu nunca esqueci esse exemplo. Preste atenção, o diabo tenta nos pontos fortes e nos pontos fracos também. Não, pastor, eu sou muito forte, então preste atenção. Pastor, eu estou num momento fragilizado, preste atenção. A identidade é questionada, mas eu trouxe algumas características e lembre-se, esse deserto ele passa. Coisas que acontecem, abra comigo em Efésios 1:4. A identidade gera estabilidade. Não é o que nós mais precisamos nos dias de hoje? Pessoas estáveis. Quantas pessoas que você traz para trabalhar, dá uma semana, estão empolgadas, na outra semana estão lá no chão, você vem na igreja empolgado, na outra lá no chão, e você, cara, uma gangorra emocional. Identidade traz estabilidade. E eu quero ler com você Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Isso gera estabilidade. Pastor, como assim? Foi ele que nos escolheu. Foi ele quem nos adotou. Eu e você só dissemos sim. Aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus, mas quem nos adotou foi ele. E eu quero liberar essa palavra, eu quero liberar essa palavra de estabilidade sobre a sua casa. Estabilidade em quem você é. Jesus sabia quem ele era. Imagine a pressão sobre Jesus. Em nenhum momento você vê ele correndo atrás do relógio, se não vê ele apertado de horário, ele é estável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É minha oração que nós como igreja possamos ser estáveis nos negócios, estáveis no casamento, estáveis com os filhos. Ah, pastor, mas são os hormônios. Tem coisa que não é os hormônios, é espiritual. A estabilidade ela é fundamental para a vida cristã e esse texto nos mostra. Pois, 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Deus nos deu um poder de amor e de equilíbrio. E que nós possamos viver isso. A segunda coisa, a identidade, ela protege a mente. Veja, Jesus foi tentado. E veja o que diz em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Essa não está no telão, mas eu vou ler aqui, você acredita em mim. Só se ela achar lá rapidinho. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer ter estabilidade? Uma mente protegida? Eu sei que às vezes, com certeza, o maior campo de batalha de uma pessoa tem um palmo quadrado. É a nossa mente. Às vezes uma situação, uma decisão, uma briga, uma intriga. E aqui a Bíblia é muito clara. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Proteja a sua mente. Minha oração é que no mês de maio nós possamos ter a mente blindada. O diabo vai atacar algumas dúvidas, algumas sementes, e você vai estar blindado, estável e com a mente protegida, em nome do Senhor Jesus. A segunda coisa, então protege a mente, traz equilíbrio, evita comparação. 2 Coríntios 10:12, a parte B do versículo. A identidade ela é questionada. Jesus passou por isso, teve a mente equilibrada, protegida e evitou comparação. Várias vezes Jesus foi comparado, ou tentaram comparar Jesus. Só que veja o que diz a parte B desse versículo, 2 Coríntios 10:12, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez, loucura. A comparação ela é muito danosa, e desde a tua mais tenra idade você é comparado ou você se compara, sim ou não? Lembra daquele amiguinho que tinha uma lancheira super maneira e você não tinha lancheira nenhuma? É uma comparação. Aquele amiguinho, eu lembro que ganhava o lanche da cantina e eu ganhava um pão com geleia, embolado no guardanapo. A comparação ela chega, só que a gente cresce, a comparação ela continua. Negue-se a cair em comparações. Não compare casamento, não compare ministério, não compare empresa. Ah, não, mas eu já tenho 27 anos e não fiz meu primeiro milhão. Instagram é muito falso. As redes sociais elas enganam. Então esteja atento, não caia em comparações. Revelar insensatez. E aqui caminhando, Jesus nos mostra exatamente isso. Ele tem a mente protegida, ele é estável, ele não cai em comparação. Mas por fim, ele define comportamento. 1 Pedro 2:9. E eu quero ler com você esse texto. 1 Pedro 2:9. A identidade, ela define o comportamento. 1 Pedro 2:9. Aqui você vai ver que a Bíblia fala quem você é e depois o que você faz. Porque a identidade firmada, ela protege a mente, traz equilíbrio, evita comparação
mas ela define comportamento. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é você. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é você. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você percebe que a identidade, ela precisa trazer segurança. Esse é você. Quando as dúvidas vierem e a identidade de Jesus é questionada, não esqueça, ela traz estabilidade, protege a mente e define o nosso comportamento. E eu quero ler mais um texto com você, Miqueias 7:7. Miqueias 7, versículo 7. Esse texto saltou aos meus olhos na minha devocional um tempo atrás, e eu fiquei chocado com o que o profeta diz em Miqueias 7:7. O contexto desse texto, Miqueias está vivendo uma situação em que o povo está totalmente em rebeldia, existe corrupção generalizada, não existe homem honesto mais naqueles dias, uma confusão, um caos, tipo hoje. Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Leve esse versículo para casa, Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Começa com eu, porém. Miqueias vivendo num momento conturbado, talvez hoje o seu momento está um pouco conturbado. Às vezes o ano não começou como se imaginava, o casamento, empresa, filhos, eu não sei. Aqui ele já começa fazendo uma ruptura, tudo está estranho. Eu, porém, minha oração é que você declare isso na sua casa. Eu, porém, diga eu, porém, eu, porém, olharei para o Senhor. Pastor, mas e o Brasil, e o Estreito de Hormuz, e Trump, e não sei o quê? Eu, porém, olharei para o Senhor. Queridos, eu, porém, é uma ruptura. Eu sei que não é fácil, sei que exige fé, mas é uma lição de casa. Faz tempo que você não faz lição de casa, hoje você tem. Eu, porém, ruptura, olharei para o Senhor, confiarei no Senhor. O que significa olharei, confiarei? É uma direção, é foco no meio do caos. As coisas estão estranhas, mas eu foco em Jesus Cristo, é nele que eu foco. Mas e o teu emprego foi embora? Eu foco em Jesus. Eu, porém, olharei, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O que significa esperarei? Não é sentar de qualquer jeito e cruzar os braços. Essa palavra esperarei no Senhor, imagine a figura de um soldado, trajado, preparado com sua arma, munição, pronto para receber a próxima ordem. Esse é você? Esse sou eu. Pastor, mas o milagre ainda não chegou. Esteja preparado que o milagre está a caminho. Pastor, mas a minha vitória ainda não chegou. Esteja preparado, trajado. Deus, o meu milagre está chegando. Estou pronto para a próxima direção do Senhor, em nome de Jesus. Eu levo isso para a minha vida. Às vezes a gente ora e não acontece. Também não brinco mais. Não quero mais. Não deu, tanto faz. Não, eu confiarei e olharei para o Senhor. Esperarei em Deus, esperarei no Deus da minha salvação. Isso é esperar com confiança. Amém? Esperar com confiança é não abandonar a posição. O meu Deus me ouvirá. E aqui, por isso que eu gosto, saltou esse versículo. Eu, porém, olharei para o Deus da minha salvação, esperarei nele, e ele me ouvirá. Aqui não é talvez vai me ouvir. Não, quem sabe ele escuta, vai que passou na oração, ele ouviu. Não, é uma convicção, ele vai ouvir. É uma convicção, ele ouve. Eu quero dizer para você, Deus está ouvindo a minha, a sua oração. Eu sei que, pastor, mas já estamos em maio. Deus continua ouvindo orações. E quando eu digo isso para mim também, nossa casa. Deus continua ouvindo orações, ele vai ouvir. Esses dias o Arthur lá em casa, papi, por que a gente ora tanto? Tem que orar para Jesus, né? Pelo alimento, pela escola, pelos teus amiguinhos. Mas será que ele escuta mesmo? Eu falei, escuta, claro que escuta. De repente ele ganhou um presentinho, e ele ficou tão empolgado, e ele falou, nossa, eu estava orando por esse presente. Mas criança é muito ingênua, mas ela revela muita coisa. E às vezes a gente esquece, a gente cresce, nem vou orar. Se Deus, tanto faz. Não, porque a gente acostuma, não, se eu quiser eu compro. Mas Deus está ouvindo. Tem coisas que a gente não compra. Seja uma casa abençoada, seja um casamento, uma família, um ministério, uma igreja. Deus está atento, Deus responde, Deus se move. Continuando no nosso texto. Jesus, versículo 1, foi guiado pelo Espírito
Primeiro ponto, identidade questionada. Proteja sua mente, estabilidade na mente. Deus ouve a sua oração, defina comportamento. Mas, o segundo ponto, quem guiou o Espírito Santo? Quem guiou Jesus? Já dei a resposta. O Espírito Santo. Segundo ponto, ser guiado por Deus. Jesus foi batizado no capítulo 3. No capítulo 4 ele é tentado por Satanás, o chifrudo, o diabo, ou coisa ruim. Não tem intervalo. Logo após uma grande conquista, uma grande vitória, uma grande festa, a tentação. A Bíblia é muito honesta, muito clara comigo e com você. Pastor, mas eu estou fazendo a obra do Senhor, então eu estou inerte às coisas. Não. Jesus teve o seu dia de glória, ouviu a voz do seu Pai Celestial. Depois ouviu a voz do diabo. Ele saiu das águas do batismo para o deserto da tentação. Ele ouviu Deus e ouviu o diabo. E aqui desmistifica um pouco. Às vezes a gente acha, não, estou fazendo a obra de Deus, nada de ruim vai acontecer comigo, vou virar pastor. Aí não enfrento desafio nenhum. Mas aqui desmistifica, porque mesmo fazendo a vontade do Senhor, a tentação ela chega. Mas calma, você vai chegar do outro lado mais que vencedor. Pastor, mas eu achei que estava fazendo a vontade de Deus. Aqui é curioso. Tem momentos que o Espírito sustenta e tem momentos que o Espírito livra. O Espírito Santo sustentou Jesus pelo deserto. E eu quero dizer para você, alguns estão sendo sustentados pelos desertos da vida. Outros Deus livra. Puxa, ainda bem, aquele avião que eu ia pegar caiu, eu não estava dentro. São coisas que às vezes Deus livra, mas tem momentos que Deus sustenta com a sua poderosa mão direita. Eu quero dizer para você, não desista, continue crendo em Deus. Quem guiou Jesus? O Espírito. Então, o segundo ponto é ser guiado. Tem lutas que Deus nos livra e outras Deus sustenta. Que eu e você possamos ser sustentados por Deus. A Bíblia fala em Isaías 41:10. Por isso não temas. Eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esteja atento. Jesus, das águas do batismo, foi para o deserto. Não baixe a guarda. A história mostra, os estudos mostram que os inimigos venciam os outros inimigos, principalmente depois de uma grande conquista. O exército vencia, baixava a guarda, vinha o inimigo e derrotava. Os estudos mostram também que a maior quantidade de acidente de carro é perto de casa, sabia? Porque daí a pessoa, estou chegando, estou na esquina, solta o cinto, relaxa e não baixa a guarda. Jesus foi aprovado por Deus, ouviu a voz de Deus, capítulo 3, capítulo 4, a tentação, e Jesus continuou com o escudo da fé, continuou batalhando. E talvez hoje você veio até aqui para ouvir essa palavra, não baixe o escudo da fé. Seja guiado por Deus. E por fim, Jesus ele é tentado em 3 áreas. E essas 3 áreas, elas acontecem até hoje. Pastor, como assim? Eu quero ser bem prático e bem rápido, porque nós teremos a ceia do Senhor ainda. Como é que eu faço com isso? Então, a identidade é questionada, eu sou guiado pelo Espírito, mas 3 áreas que Jesus é tentado. A primeira é na provisão. O que o diabo fez por primeiro? Transforma essas pedras em pães. Provisão, sustento, comida. A segunda área que ele é tentado, afirmação. Se você é o Filho de Deus, pule daqui de cima. Quantas pessoas tentando se afirmar a todo custo nas redes sociais, no YouTube, desesperado atrás de likes e curtidas. Ei, o diabo tentou na provisão, o diabo tentou na afirmação e por fim o diabo tentou na ganância, na ambição. O que o diabo fez? Se você se dobrar, prostrar perante mim, tudo isso aqui eu vou te dar. Eu quero estudar com você rapidinho, só esmiuçar um pouco esse ponto. Primeira tentação, e talvez você está passando por esse, é a provisão. É como se o diabo dissesse, Deus existe, Deus é suficiente, ou você precisa se virar. Todos aqui já passaram por momentos de aperto. E nada mais cruel para a nossa fé é esse momento, sim ou não? Em que de repente as coisas começam a apertar. E hoje de manhã eu liberei uma palavra nesse lugar, eu tive uma visão. Alguém comendo e duvidando, Deus, e amanhã, será que eu vou ter comida? E talvez você já passou por esses momentos. Não duvide da provisão do Deus Todo-Poderoso. Satanás queria, a identidade de Jesus é questionada, transforma essas pedras em pães. Quando algo falta, preste atenção. Não, vou dar um jeito, deixa que eu faço. Não tem problema trocar a verdade pela mentira. Não, dá nada, eu vou aumentar um pouco a história, vou furar um pedágio. Esses dias eu vi isso.
Quantas coisas a gente faz no desespero, não, mas é por um bem maior. Ei, não troque a provisão de Deus por um momento. Não troque a provisão de Deus por alguma decisão rápida. Quer ver um exemplo? Esaú, em Gênesis, ele chega cansado e com fome. O que ele faz? Ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A fome era real? Era. O desespero era grande? Era. A decisão foi impulsiva? Foi. E a identidade foi tomada. Então, ponto crucial: cuide da sua fome. Fome por dinheiro, fome por poder, fome por sexo, fome por sucesso. Cuide da sua fome. Esse é o ponto. Jesus foi tentado e Jesus venceu. Se Jesus venceu, eu e você também podemos vencer. Amém? Jesus foi tentado. Quem não sustenta a fome no momento, perde o futuro inteiro. Cuide da sua fome. Israel no deserto, Deus mandava o maná todo dia. E eles, será que amanhã vai ter? Vamos guardar um manazinho para amanhã. Não. Deus é um Deus de provisão. Isso mostra incredulidade. Eu quero dizer, talvez hoje você veio pensando, Deus, será que Deus continua sendo um Deus de provisão? Amém? Provisão nos negócios, provisão no casamento. Deus é um Deus de provisão. Acã, em Josué, Deus proíbe de pegar os despojos da guerra. O que ele faz? Pega ouro, prata, uma capa, e ele é julgado por Deus. Não desconfie, não abra mão do que Deus já te deu. Continue crendo no Deus da provisão. Continue crendo no Deus da provisão na sua casa, no Deus de amor pela sua esposa, no Deus de amor pelo seu marido, no Deus de amor pelos seus filhos. A segunda tentação é trocar o ser pelo provar. Jesus é levado lá em cima. Pule daqui. Provar a Deus. Isso fala de afirmação. Quantas pessoas tentando se afirmar a todo custo? Existe aquela frase muito conhecida dos livros de liderança: quem diz que é rei toda hora, nunca foi rei. Muitas pessoas tentam se afirmar: eu posso, eu faço, eu consigo. Confie em Deus. Eu sou filho amado de Deus. E aqui o diabo tenta: se você é o filho, pule daqui de cima. Pule daqui de cima. Prove que você é filho do Senhor. E é interessante que o diabo leva Jesus lá em cima, no lugar sagrado, no templo. Jericó é lá embaixo, Jerusalém é no alto, a cidade mais alta sobre as montanhas. E não só mais alta, Jericó era lá embaixo, Jerusalém lá em cima, e o diabo leva Jesus em cima do templo, lugar mais alto. E aqui é curioso, o templo era um lugar sagrado, e até no lugar sagrado a tentação ela acontece. Aqui é um pouco profundo, mas é verdade. Até no lugar sagrado como esse, a tentação ela chega. Pastor, como assim? Às vezes você está aqui e alguns estão criticando: puxa, o louvor hoje foi mais ou menos, nota 7. A palavra, nota 2. Jogue fora isso. É uma tentação de sempre criticar. Quantos adultérios já aconteceram em ambientes sagrados? Você já não viu histórias tristes, horríveis? Porque o diabo ele tenta. Aqui não, em nome de Jesus, só lá no Japão, lá na China, não sei aonde, mas aqui não. Mas é um ponto de atenção. O diabo leva Jesus lá no mais alto lugar e tenta Jesus. E é interessante que ele nos tenta, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. A sede pela afirmação. Os fariseus, a Bíblia conta que eles faziam orações altas para que todos ouvissem. Eles traziam ofertas em moedas para fazer barulho no gasofilácio. Olha quanto dinheiro eu trouxe, olha, eu sou muito rico. Hoje nem daria, né? Hoje a maioria é Pix, mas a sede pela afirmação, reconhecimento humano. E às vezes você está lutando com isso. Ei, confie em Deus, o reconhecimento vem de Deus, não vem das pessoas. E o terceiro e último é a ganância. Jesus é levado, lá em cima é mostrado a ele, você leu, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A ganância. O ser humano é insaciável. Ganha 5, quer 10, ganha 10, quer 20, ganha 20, quer 50 e assim vai. Quer um carro, quer mais um, quer uma casa, quer mais outro? Sim ou não? Sim. E aqui Jesus, ele é tentado, mas aqui preste atenção, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante Jesus. Todos os reinos do mundo já são de Jesus Cristo. Naquele momento o diabo fala: ei, vamos pegar um atalho, vem comigo, desvia da cruz, eu te dou esses reinos antes da cruz, não precisa da cruz. É o que o diabo estava fazendo, tentando dar um atalho. A última tentação da ganância são os atalhos. Quantos atalhos eu e você já tomamos, tentando na ganância ganhar um pouco mais, fazer um pouco mais, e Deus não tinha isso para mim e para você. Queridos, a identidade ela é questionada, mas Jesus nos guia, Jesus nos sustenta.
E por fim, Jesus Cristo é vencedor. E o último versículo que eu quero ler, é interessante sobre ganância, que os atalhos eles sempre aparecem. E eu quero dizer para você, se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Não tome atalhos. Pastor, mas eu recebi uma palavra lá da minha avó, que eu seria um empresário. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Nesse ministério, se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Negue-se a pegar atalhos. A ganância tirou Judas Iscariotes. Imagine, andou 3 anos com Jesus, viu os milagres, viu tudo acontecendo, a transformação de água, viu tudo. O que ele fez? Por 30 moedas de prata, ele entregou Jesus. Perceba que a ganância ela é muito atual, e não é o que nós vemos hoje, em altos lugares de poder, pessoas desesperadas por dinheiro, por alguns milhões a mais. Isso passa, fica velho, mas Jesus Cristo tem um propósito. Se Deus prometeu, não precisa acelerar. Se Deus prometeu, não precisa manipular. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Para concluir, assentado como você está, e nós já vamos para a ceia. Jesus Cristo foi servido pelos anjos, e eu creio que Deus tem isso para mim e para você. O final dessa história é que os anjos serviram a Jesus. Jesus foi tentado para nos ensinar. Nossa identidade será provada, questionada, mas Ele venceu. E nos ensina como vencer também. Cuide dos pontos fortes, dos pontos fracos. Identifique os diabos que estão por aí, que eles aparecem. Mas é interessante, para a nossa conclusão. Jesus no versículo 1 e no versículo 11 estava cheio do Espírito Santo. Minha oração é que nós possamos ser inundados pelo poder do Espírito Santo, em todas as decisões. E esse texto, nesse texto é apresentado 2 pães, o pão do diabo e o pão de Jesus. O pão do diabo custa caro, o pão de Jesus, o pão dos céus, é gratuito. O pão do diabo, ele custa a tua vida, o pão de Jesus é vida eterna. O pão do diabo, você come uma vez e você vai precisar comer de novo, e de novo, e de novo. O pão de Jesus, a Bíblia diz que o pão que desceu do céu chama-se Jesus Cristo. Nele a gente é satisfeito. Minha oração é que nós como igreja possamos sair daqui hoje alimentados pelo pão celestial, que chama-se Jesus Cristo. E que nós essa semana possamos receber algumas coisas e lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Mente estável, protegida e pronto para ser servido pelos anjos. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração?